Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo Wonderfultman do canal Planta Sem Mistério e blog Orquídea Sem Mistério. Bom gente, vocês estão vendo aqui esse cenário aqui de beiral de varanda, onde tem vários catacetos, onde eu tenho os catacetos que eu utilizo para os vídeos de fase do desenvolvimento quando falo em catacetos aqui. E hoje eu estou aqui, gente, mais uma vez nesse cenário, para mais um vídeo da série das fases do desenvolvimento das orquídeas. Porém, gente, hoje eu não vou falar aqui de uma espécie de cataceto em específico, mas sim eu vou falar mais uma vez do gênero cataceto como um todo. O foco desse vídeo de agora, gente, vai ser para a gente falar das fases do desenvolvimento, do comportamento, do bulbo, do pseudobulbo. Eu vou pegar a unidade de crescimento da planta, que é o pseudobulbo do cataceto. Nós vamos ver detalhadamente desde a sua fase de gema, passando por broto, fase de broto maior, cartuchado, que já começa a aparecer as folhas, fase de desenvolvimento completo e maturação, engorda, até a fase final de completo de maturação e queda das folhas e dormência, gente. E vamos, claro, para não ficar uma coisa teórica solta, vamos falar a implicação prática de reconhecer cada uma dessas fases no cultivo. O que isso pode implicar para melhorar o nosso cultivo, esse conhecimento? Então, vamos começar agora então o vídeo, gente, bora lá? Para começar o nosso vídeo, pessoal, eu estou aqui nesse cataceto aqui para a gente falar de uma coisa, um conceitozinho básico, mas que vai ser importante para o entendimento de todo o restante do vídeo. Vocês estão vendo aqui esse pseudobulbo aqui, né? Carinhosamente a gente chama de apenas bulbo. Vocês estão vendo essa palha, aí aqui sai outra palha, aí aqui vem outra, e assim sucessivamente as palhas e folhas. Bom, gente, essa palha aqui nada mais é do que um tipo de folha do cataceto. É uma folha reduzida, ela não é uma folha completa, é uma folha reduzida que ao longo do crescimento do pseudobulbo ela vai se transformando na folha verdadeira expandida do cataceto, como a gente conhece, tá? Ela tem a função de proteção, mas o mais importante é o quê? Embaixo, gente, na base de cada uma dessas folhas, seja reduzida, seja a folha completa, expandida, nós temos um nó. E sempre onde tem folha tem um nó, e sempre onde tem um nó tem uma gema de brotação, gente. E é assim como as plantas se desenvolvem, continuam seu crescimento. Então aqui tem uma gema, aqui tem outra e assim por diante. Cada folha tem um nó e tem uma gema. Conseguimos ver os nozinhos bem fáceis nos catacetos, né? Ó, vocês conseguem ver as divisões certinhas dos nós e das próprias gemas aqui também, gente. Vocês conseguem ver nos bulbos desenvolvidos aqui os nozinhos, que é onde tinha cada folha ou cada palha, tá beleza? E na base aqui nós temos nós mais juntinhos, onde tem mais gemas. E essas gemas aqui, gente, é que vão dar início ao ciclo de vida do nosso pseudobulbo, tá bom? Então, normalmente nos catacetos são as gemas da base que são viáveis, que vão brotar, embora, principalmente quando ele perde a base, não é raro acontecer brotação em gemas mais de cima. Inclusive é uma maneira de se recuperar pedaços de bulbos de cataceto, estimulando o crescimento dessas gemas aqui de cima. Então aqui nós temos uma geminha, gente, ó. Temos um projetinho de gema. Essa coisinha branquinha aqui que vocês estão vendo agora aqui é uma geminha. E ela, quando ela começa a se desenvolver, a primeira fase dela, que começa o nosso vídeo, ela começa a inchar, que a gente chama de entumecer. Ela começa a inchar e ela fica com um formatinho triangular, como se fosse um triângulozinho. Se ela não está exposta à luz, ela é branca no início. Mas se ela já está exposta à luz desde cedo, esse triângulozinho fica verde.
E aí ele começa a se desenvolver, ele começa a inchar e ele começa a crescer. Esse triângulozinho vai se formando uma ponta que começa a crescer em direção normalmente para cima. E aí, gente, ele vira o que a gente chama de broto. Ele passa, deixa de ser uma gema, como a gente vê aquele triângulozinho ali, e vira um broto, gente, ó. Então aqui, ó, vocês podem ver, é um broto. Esse aqui, do lado aqui, é um brotinho. E notem o seguinte, nessa fase de broto, ele não tem folha expandida. Você só vê aquela palhazinha crescendo certinho, como proteção. Basicamente, é só isso que ela tem no momento. Ela praticamente não tem tecidos internos muito desenvolvidos ainda. Ela aqui está só se multiplicando, tendo as divisões celulares desse broto, e ainda não tem folha expandida e nenhum tecido interno muito desenvolvido. Então, ó, basicamente é essa palha que recobre. E nessa fase aqui, gente, esse broto quebra com uma facilidade como o vidro, né? Então aqui nós temos a fase de brotação. O tempo que vai levar essa fase de broto, da gema entumecendo até o broto iniciando a próxima fase, varia de cataceto para cataceto. Pode levar um mês, pode levar um mês e meio, mas normalmente é por aí. Então, pode variar um pouco o tempo em relação ao cultivo, se houve algum estresse ou não, e da espécie do cataceto, tá joia? E do clima também. Aí nós saímos dessa fase de broto aqui, gente, e vamos aqui para o próximo passo. Nós saímos aqui da fase de broto, ele continua seu crescimento, e aí nós chegamos no próximo estágio aqui, ó, da brotação. Vocês estão vendo agora aqui, ó. Vocês estão vendo o próximo estágio dele. Um momentinho, deixa eu focar. Aqui, vocês estão vendo esse próximo estágio aqui? Ó, vocês notem aqui o broto fino, cheio de formiguinha inclusive, e aqui ele começando a expandir as primeiras folhas, gente, ó. Vocês podem notar, ele começou, ó, a expandir as primeiras folhas. Então esse brotinho, esse bebezinho de bulbo aqui, ele saiu da fase de brotação, vocês viram aqui, saiu daquela fase de brotinho recém-nascido e está entrando numa nova fase do seu crescimento, gente. Nessa fase aqui, ele começa a emitir suas folhas verdadeiras, mas essas folhas ainda não estão muito funcionais, tá? Daqui a pouco eu vou explicar melhor isso na hora que eu disser qual a importância disso no cultivo. Mas ele está entrando aqui agora, gente, vocês podem ver, ó. Vocês notam que uma folha está saindo de dentro da outra? Vocês podem ver isso, ó, uma folha sai enrolada de dentro da outra. Assim como a gente tem no milho e em outras plantas do grupo, gramíneas e várias plantas desse grupo das monocotiledôneas, que as folhas saem muitas vezes enroladas dentro uma da outra, no cataceto, nas orquídeas de modo geral é semelhante. Aqui nós estamos na famosa fase do cartucho, gente. No cataceto, ela é bem marcada, essa fase de cartucho, porque a folha sai uma de dentro da outra, meio enrolada e vai desenrolando e vai se expandindo. Vocês podem ver isso aqui. Então, esse broto aqui, gente, se encontra na fase cartucho. Ele está iniciando a fase de cartucho dele. Tá joia? Vamos mostrar mais alguns brotos nessa fase. Vamos lá? Prontinho, gente, aqui mais um broto na fase cartuchada. Vocês podem ver, ó, esse daqui, ó, vamos olhar ele de cima, vocês podem ver a folha está desenrolando lá de dentro e ele ainda está magro. Então essa é a característica da fase cartuchada, a fase de cartucho da brotação, que ainda aqui é um broto, gente, ainda não é um pseudobulbo. Que caracteriza essa fase? Rápido crescimento do broto, né? Ele começa a crescer bem rápido e emissão das folhas expandidas, ó. Então começa a aparecer as folhas grandes desenrolando de um cartucho e ele começa a ganhar muito em altura também nessa fase, gente. O broto começa a esticar. É nessa fase que começa também o alongamento do broto. Então as folhas vão desenrolando, ele ainda se mantém fino
e começa a esticar. Vocês conseguem ver nitidamente aqui, ó, que as folhas saem desenrolando lá do interior, tá beleza? Essa é a fase do cartucho, gente. Aí, a gente saindo dessa fase aqui, ó, aqui mais um exemplo de cartucho para vocês, que já está, vocês podem notar bem, ó. Esse é mais um cartucho aqui, ó, que está desenrolando. Aí nós começamos a sair dessa fase de cartucho, gente. Nós começamos a sair dessa fase de cartucho aqui, que é a próxima fase da brotação, e vocês vão ver o que acontece logo em seguida, gente. Vamos lá? Aí, gente, ó, aqui nós estamos quase no final da fase de cartucho, ó, já está emitindo provavelmente aqui a última folha aqui nesse macrocarpo aqui, ó, já está emitindo a sua última folha do cartucho. E o que começa a acontecer, ó, esse aqui ainda está bem incipiente, mas o que começa a acontecer quando o broto já começa a entrar na fase final do cartucho, gente? Primeiro, ele para de ganhar em altura. Ele, quando entra no estágio final do cartucho, que não vem mais folhas novas, ele basicamente já atingiu a sua altura máxima. Ele não vai alongar muito mais. Então ele ainda vai alongar um pouquinho, mas agora é pouca coisa. E ele começa a entrar na fase de engorda, gente, que é quando realmente o broto começa a se formar o pseudobulbo e acumular reservas nutritivas e de água, gente. Então aqui a gente está vendo um cartucho se encaminhando para a fase final, uma brotação no estágio de cartucho, se encaminhando para a fase de engorda. Vamos ver alguns bulbos que já estão com a engorda mais adiantada. Vamos lá? Vejam esse aqui, gente, ó, inclusive tem uma haste floral. É um bulbo, ó, que já não está mais em cartucho. Vocês podem notar aqui, ó, não tem mais folhas novas saindo, ó. Já fechou ali o cartuchinho, já está fininho, já está fechado. Não tem mais nenhuma folha nova vindo. Ele já completou seu desenvolvimento de folhas e ele já está começando a engordar, ó. Vocês podem notar que ele já está ficando larguinho, como o do lado aqui, ó. Ele já está engordando, ele ainda vai engordar mais. Já emitiu todas as suas folhas. Ah, e por falar nisso, gente, na fase do cartucho, o cataceto pode emitir o quê? Normalmente entre 4 até umas 8, 9 folhas expandidas. Dificilmente chega a 10 folhas expandidas. Com uma média de 6 a 7 folhas expandidas que ele faz na fase do cartucho, tá bom? É o normal dos brotos de cataceto, beleza? Vamos continuar aqui mostrando um pouco mais de brotos na fase engorda agora. Vamos lá? Prontinho, pessoal. Aqui mais um, ó, na fase de engorda. Vocês podem notar o quê? Que ele já está mais gordinho, já está bem no meio do caminho, ó, já engordou bastante. Já é um pseudobulbo aqui. Ó, a última folha dele está terminando de expandir, mas não tem mais emissão de folha, então o cartucho já encerrou, não tem mais cartucho propriamente dito. E ele já está engrossando, gente. E aí, quando essa fase vai avançando, o que começa a acontecer? Começa a secar as primeiras palhas da base. Aquelas primeiras folhas reduzidas da base de proteção começam a secar. Isso mesmo, assim como acontece em brotação de catleias, por exemplo, começa primeiro a secar as palhas da base, gente, que é onde tem as gemas viáveis, inclusive as gemas floríferas. Aí, vamos adiantar aqui, ó, nós temos, deixa eu pegar mais um aqui, ó. Esse aqui, ó, já um pouco mais avançado na fase de engorda, já bem gordinho. E as palhas da base já estão secando mais, já está avançando a seca das palhas da base. Mas notem que em todos os pseudobulbos nesta etapa, todos eles estão enfolhados, gente. Vocês podem ver, todos ainda estão com as folhas bem verdinhas, bem bonitas. Vamos ver mais alguns bulbos na fase de engorda. Observe esse aqui, ó, com as palhas da base já bem mais secas, só sobrando as folhas expandidas aqui, como eu falei para vocês. Nesse caso aqui, tem 6 folhas expandidas nesse daqui.
seguindo aquela tendência natural dos catacetos, tá bom? Então, ó, tá aqui as folhas dos catacetos aqui, ó, ele já tá bem gordo, próximo da fase de maturação final. Vamos ver mais alguns exemplos. Vamos lá, vamos procurar mais algum exemplo, ó. Aqui mais um pseudobulbo na fase de engorda também, ó, já praticamente todo desenvolvido, vocês podem ver aqui. Ele está no seu auge do desenvolvimento aqui, gente, da fase de engorda. E é a próxima fase que eu tenho que falar para vocês, tá bom? Mas antes, vamos ver mais um exemplo de fase engorda um pouco mais atrasado. Vamos lá? Aqui, gente, ó, mais dois exemplos de pseudobulbo na fase de engorda, esses um pouco mais atrasados, ó, mas vocês notem que o cartucho já encerrou aqui, ó, já não tem, já saiu todas as folhas. Ele só está terminando de alongar e a espalha da base já começando a secar e ele a engordar, gente. Então, para fechar a fase de engorda, esse último aqui, ó, palhas da base secando e ele começando a engrossar. E essa fase, gente, ela também pode durar bastante tempo. Ela é, na verdade, a fase mais longa do desenvolvimento dos bulbos de cataceto. Pode levar mais de 2 meses tranquilamente essa fase. A fase de cartucho é rápida e a fase de broto também é rápido, mas a fase de engorda é a fase mais lenta, é a fase que leva mais tempo e é mais crítica. A gente vai entender por quê lá na frente, na próxima etapa do vídeo, beleza, gente? Aí nós saímos da fase de engorda do pseudobulbo e entramos na sua reta final, gente, que é o quê? A fase do auge do desenvolvimento, quando ele está totalmente desenvolvido, completamente gordo, como esse daqui que vocês podem ver, ó. Já as palhas começam a secar, as palhas mais de cima, ele aqui não vai expandir mais. E ele entra na fase de maturação final, gente. Quando ele está no auge do desenvolvimento, que ele já não engorda mais, ele entra na fase de maturação final. Ou seja, o que acontece? Começa a secar as palhas mais de cima, progressivamente. As folhas que antes estavam com um brilho bonito, já estavam as folhas bonitas, verdinhas, brilhosas, começa a ficar mais opacas, começa a ficar com uma cor mais estranha, começa a aparecer manchas, muitas vezes aparecem manchas foliares causadas por fungos, principalmente a antracnose, que nesse caso já não é um problema, gente, faz parte da maturação natural, então esse fungo aqui no caso é oportunista, mas nesse estágio aqui da planta ele não causa problema, porque essas folhas vão cair em breve. Então, vocês podem notar, esse bulbo aqui já está completamente desenvolvido, maduro. As folhas já não têm muita serventia para a planta, elas já estão ficando velhas e a planta já está se preparando para descartar. Então ela está absorvendo, reabsorvendo boa parte dos nutrientes que podem ser reabsorvidos das folhas e jogando aqui para o bulbo que já está maduro, finalizando o seu endurecimento aqui e secando as suas palhas. E aí, gente, após essa fase aqui, né, de completa maturação, vem a fase final de queda de folhas, em que o bulbo está realmente maduro e ele está entrando na fase de dormência. Cessa todo o crescimento da planta, cessa todo o desenvolvimento dela, e aí as folhas começam realmente a amarelar de forma mais acelerada, as palhas já estão completamente secas até em cima, e as últimas folhas vão caindo, gente, beleza? Vamos ver mais alguns exemplos da fase de auge do desenvolvimento, maturação e entrada de dormência, tá bom? Vamos lá. Vejam esse aqui agora, gente, aqui na Fred Clarkeara, vocês podem ver aqui, ó, palhas, esse bulbo já está completamente desenvolvido, assim como o de trás também já está, e as folhas já estão começando a cair, ó, ele já está maduro e começa um amarelecimento rápido das folhas. As folhas já estão com um verde bem opaco, né? Elas se tornam bem opacas, um verde meio amarelado, feio. E logo logo cairão todas as folhas, tá? Completamente maduro e entrando em dormência agora, beleza? Vamos ver mais um aqui, ó. Esse aqui já está até mais adiantado, ó. Já está praticamente, ó, falta aqui
duas folhinhas para cair, ó, nesse pseudobulbo aqui, que já está totalmente maduro, e logo logo vai cair todas as suas folhas. Vamos ver mais um exemplo de maturação, ó. Esse aqui, gente, também já está entrando na reta final, já está praticamente todo desenvolvido também e vai iniciar a queda de folhas logo logo. E esse aqui é, de fato, o pseudobulbo, gente. Aqui vamos ver mais um exemplozinho. Deixa eu ver se eu acho um outro exemplo para vocês. Aqui, ó, esse é um exemplo muito bom, ó. Vocês podem ver o pseudobulbo praticamente todo desenvolvido, todo expandido, e logo logo ele vai entrar na sua fase de dormência também, gente. Beleza? As folhas já estão ficando feias, começando a aparecer manchinhas de antracnose, e logo logo ele vai cair suas folhas. E para finalizar, vamos ver a dormência propriamente dita. Vamos lá? Pronto, gente. E aí aqui, finalmente, é a fase de dormência do nosso pseudobulbo. E aqui ele encerra a sua história de desenvolvimento, de crescimento, que saiu lá desde aquela geminha, aquele olhinho de brotação, parecendo um triângulozinho, virando um brotinho frágil como vidro, passando então a iniciar a fase de cartucho, com as folhas abrindo uma a uma, desenrolando, depois iniciando a fase de engorda e por fim a fase de auge do desenvolvimento, maturação e queda das folhas, para chegar nesse ponto aqui, ó, um pseudobulbo completamente maduro e em dormência, sem atividade vegetativa, até a brotação da sua gema lá da base. Beleza, gente? E aqui nós encerramos a história de vida do pseudobulbo dos catacentos. Porém, não encerrou aqui este vídeo, gente. Agora vamos ver aqui a implicação de cada uma dessas fases do desenvolvimento do broto no cultivo. Vamos começar então? Prontinho, pessoal, estamos de volta aqui e agora vamos falar as implicações práticas desse conhecimento de fases ou etapas do desenvolvimento do pseudobulbo do cataceto no cultivo. Bom, para começar, vamos iniciar na fase de brotação, né, da gema entumecendo, né, da gema inchando, aquele triângulozinho inchando, começando a virar uma pontinha e começando o seu crescimento. Bom, nessa fase, pessoal, o que acontece? A gema está entrando em atividade, começa uma divisão celular muito acelerada nessa fase e ela entra num estágio rápido de desenvolvimento, se tornando esse brotinho pontudo que vocês estão vendo aqui. Nesta etapa, gente, a planta ela vai estar utilizando basicamente as reservas do pseudobulbo mãe, que deu origem a esse bulbo. No caso aqui, ele está vindo, se eu não me engano, está vindo desse daqui do lado ou desse daqui, tá bom? Então, ele vai dando, ele vai fornecer nutrientes e água para essa planta. Então, nessa etapa, gente, mesmo que ocorra uma falha na rega, que não seja, claro, uma falha muito severa, muito prolongada, o broto em si vai sentir pouco, porque é uma fase que ele ainda está se utilizando das reservas do pseudobulbo anterior a ele, do pseudobulbo mãe, da onde saiu a gema. Então, essa não é uma fase muito crítica em termos de falta de água, mas não deve abusar, claro. E adubação, também nessa fase, a adubação ela também não é muito efetiva ainda. Por quê? Esse broto ainda vai começar a enraizar, e normalmente é nessa fase aqui, que ele já está quase entrando na fase de cartucho, já está um brotinho compridinho como esse, que ele começa a iniciar, deixa eu ver aqui, não dá para ver direito, mas já está daqui a pouco ele vai começar a enraizar. Então, é nessa fase aqui, gente, que ele começa a enraizar, mas ainda não tem raízes viáveis, então ele está pegando toda a nutrição e água do pseudobulbo anterior. Então, é uma fase pouco crítica para a questão de nutrição e água, porém é uma fase muito crítica para a questão de danos mecânicos, principalmente. Danos causados por lesmas, causados por pragas, sugadoras como pulgões e cochonilhas,
e também é causada por dano mecânico mesmo, ou seja, você esbarrar nele e quebrar. Nessa fase ele quebra com uma facilidade tremenda, como o vidro, tá bom? Ácaro nessa fase de broto não é tão sério como na fase de folhas expandidas. Aí, gente, nós saímos dessa fase do broto aqui e vamos para a fase do cartucho. Vamos lá? Pronto, gente, nós estamos aqui agora no cartucho. Na entrada da fase do cartucho, o que começa a acontecer nessa fase mesmo? Começa a vir as folhas expandidas, desenrolando uma a uma de dentro de um cartucho de folhas, lá do interior do pseudobulbo, tá bom? O ponto de crescimento dele está interno a ele, e ele começa a emitir as folhas que crescem mais rápido e vão desenrolando ao longo que ele vai crescendo. No início dessa fase, gente, ainda está ocorrendo uma divisão celular bem frenética, mas no passar dessa fase, que o bulbo começa a ganhar altura muito rápido, começa a entrar a fase de alongamento celular. Vamos entender isso melhor lá no outro pseudobulbo. Vamos lá? Prontinho, pessoal, estou nesse outro aqui, ó, nesse cartucho mais desenvolvido, para mostrar isso para vocês. Ó, vamos virar ele aqui, ó. Notem que ele ainda está fino, mas olha a altura que ele ganhou. Então, nessa fase, a divisão celular ela começa a diminuir, embora ainda exista, e começa a expansão. Essas células começam a ganhar volume e tamanho, o que vai fazer com que o broto estique, gente. E aí, acontece algumas coisas interessantes nessa fase do cartucho, do broto no cartucho. Se nessa fase faltar água ou nutrição, gente, lembrando que nessa fase o broto está na fase de transição de utilizar os nutrientes do bulbo-mãe e começa a produzir os seus próprios nutrientes através da fotossíntese das suas folhas que estão em plena expansão. E também o seu enraizamento já se encontra bem adiantado, bem abundante, então ele já começa a ter capacidade de absorver água e nutriente por si só. Porém, nessa fase, justamente por conta disso, que ele já está se tornando autossuficiente, se faltar água ou nutriente nessa fase de expansão, é onde pode acontecer do broto atrofiar e ele não conseguir mais recuperar. Então, se faltar água nessa fase, gente, ele vai atrofiar. É quase que certo que ele vai atrofiar. Ele não vai expandir direito e vai crescer menos do que o seu potencial. Exatamente. Todo broto, quando ele sai, vocês veem aquele brotinho, aquele triângulozinho ali, pequenininho, aquela geminha ganhando força e virando uma pontinha de broto verde, como vocês viram lá no início, ela já tem um potencial determinado de crescimento. E vocês sabem se ele vai ser um bulbo grande, médio ou pequeno. Claro, desde que você faça um manejo adequado. Mas já dá para ver. Por exemplo, um broto que ele já vem muito fraquinho, aquele triângulozinho muito pequenininho. Aí o pontinho é fininho, é muito pequenininho. Ele nem ganha muita altura, ele já começa a abrir as folhas, um cartuchozinho bem pequenininho. Dali você já vai saber que esse broto não vai se tornar um pseudobulbo grande. Mas se ele já começa como um olho de brotação bem grande, fica bem inchadão, bem grande, o broto, a pontinha do broto, ela é bem grossa e fica bem comprida, e começa a aparecer o cartucho, e ele já está bem alto quando começa a aparecer o cartucho, a fase do cartucho, e as folhas começam a expandir e bem grande, esse broto tem potencial para se tornar um grande pseudobulbo. Aí vem a nutrição e a água, né? Para isso se concretizar, que é o caso desse aqui, ó. É um broto muito forte e vocês notem, ó, que ele é bem grande. Ele ainda está no meio do cartucho, ainda não terminou de expandir todas as folhas, mas está tudo ok com a sua rega aqui, então ele vai se tornar um bulbo, um pseudobulbo bem avantajado. Mas é só relembrando, nessa fase de cartucho e alongamento do pseudobulbo não pode faltar água nem nutrição. Se acontecer agora,
vai dar problema. Repetindo, na fase de broto não é tão grave, não é tão problemático porque ele ainda está se utilizando das reservas do bulbo anterior. Mas nessa fase ele já está autossuficiente, absorvendo pelas raízes água e nutriente e começando a fazer muita fotossíntese pelas suas folhas, produzindo o próprio alimento. Então não pode faltar água, nem luz e muito menos nutrição nesta etapa, beleza? Aí agora que a gente já viu a importância dessa etapa e do manejo, vamos para a etapa de engorda agora. Vamos lá? Na etapa de engorda, pessoal, quando aquele pseudobulbo na fase de cartucho, em que as folhas estavam enroladas, já não estão mais expandindo tanto, já parou de emitir folhas, e aquela coisa fininha, aquele broto fino, começa a engordar, como vocês veem nesse aqui, o que acontece? Nessa fase, a expansão praticamente já não tem divisão celular. A divisão celular nessa fase já praticamente encerrou, ou está muito pequena. Mas o alongamento das células, ele é muito grande. Então o broto continua se alongando em altura, ele começa a alongar em altura ainda, mas já começa a diminuir o ritmo do ganho de altura, e principalmente ele começa a alongar em diâmetro, ou seja, ele começa a engordar. Para isso acontecer, é necessário que tenha água em abundância e uma boa nutrição, e as folhas precisam estar bem desenvolvidas, sem manchas, sem doenças aqui, gente. Então, muito importante é manter essa planta bem nutrida, bem regada, não deixar faltar água para ela, e dê condições de luminosidade e sanidade adequada para as folhas fazerem a fotossíntese para poder engordar. Se nessa fase de engorda também falta água, falta nutrição, ou as folhas são muito danificadas, vai afetar a engorda negativamente e o pseudobulbo pode não engordar. Se ele já está com a sua altura legal, já atingiu praticamente a altura máxima, que é feita nessa fase, ele pode simplesmente não engordar e ficar um bulbo magro. Se acontecer algum dano nas folhas, tipo vento demais que quebrou as folhas, dano causado por pragas ou doenças, como ácaros, cochonilhas e manchas foliares ou até podridão da ponta do pseudobulbo. Pode danificar e muito, gente. E ele pode ficar um pseudobulbo magrinho, não conseguir engordar direito e já entrar em dormência logo em seguida. Nessa fase aqui, gente, ocorre baixa perda de pseudobulbo por apodrecimento. Porque a fase mais crítica, gente, para apodrecer é a fase de cartucho e a fase de broto, mas principalmente a fase de cartucho. Por quê? No cartucho, nós temos aquele aglomerado de folha se desenrolando e aquele buraco no meio. Então, aquela fase ali, se entrar água, ficar juntando água ali, gente, vai apodrecer o broto fatalmente. Então, é uma fase que não pode ter água ali no miolo, porque apodrece. Já na fase de engorda, esse problema já diminui bastante, porque o cartucho já deixa de existir, porque o ponto de crescimento já sai para fora aqui, já fica aqui em cima, e ele não bota mais folhas novas. Então, mesmo que caia um pouco de água aqui no meio, a chance de apodrecer é muito menor do que quando está na fase do cartucho, gente. Beleza? Mas ele é muito sensível aos ácaros nessa fase. O ácaro faz muito estrago nessa fase. E a falta de água e de nutrição também, gente. Então, tem que prestar muita atenção nessa fase de engorda. Não deixar faltar água, nutrição e tomar muito cuidado com as pragas e as doenças aqui. Assim como na fase de cartucho, tem que tomar cuidado também com a falta de água e com água no miolo das folhas. Beleza, gente? Agora, e a fase final, André? O que acontece na fase final, na reta final de crescimento? Na maturação, no auge, como esse daqui. Bom, gente, aqui nessa fase é a fase que eu digo que é uma das mais tranquilas da planta. Por quê? O bulbo já atingiu o tamanho máximo, já atingiu a engorda máxima. Aqui ele já não vai ter muito mais
absorção de água e nutrientes aqui. Aqui as suas folhas estão deixando de ser muito funcionais. Elas começam a perder a sua vitalidade e a planta começa um pouco a desligar, vamos dizer assim, né? A desligar as suas folhas para o descarte. Então, nessa fase, as doenças e pragas já não fazem muito mais estrago, mas calma aí também, gente. Se ele for atacado por cochonilhas, ácaros e pulgões nessa fase também, pode acontecer o quê? A planta fica reter na folha e ele desidratar. Então, não é também bem assim. Tem que controlar também para poder a planta jogar as folhas fora. Porque se tiver com praga como cochonilhas e ácaros, ela pode reter a folha por mais tempo, o que poderia prejudicar a planta e essas pragas sugarem as reservas que a planta com muito esforço adquiriu, tá bom? Então, embora seja uma etapa menos problemática, pode acontecer problemas também. Mas normalmente nessa fase, a falta de água já não é tão problemática porque o pseudobulbo já encerrou a sua atividade de engorda, ele já está se preparando para a dormência, então a atividade, o metabolismo dele já está desacelerando, ele já está desligando as suas folhas, reabsorvendo os nutrientes dela e está aos poucos as folhas amarelando e vão cair, as palhas já estão secando, o que vai fornecer uma proteção extra para eles. Lembrando que na ponta dessas palhas tem espinho, o que fornece um pouco de proteção mecânica também para o pseudobulbo, para animais maiores ou até para a gente mesmo. E aí depois, gente, ele vai entrar na dormência propriamente dita, como esse aqui. Então, nessa fase a gente começa a diminuir os seus cuidados, porque o excesso de água aqui pode apodrecer também, principalmente o excesso de rega. Adubação nessa fase de maturação final, de auge e maturação final, ela já não é tão necessária porque ele não está absorvendo mais. E por fim, ele entra em dormência, que aí é onde a gente para. O metabolismo da planta, ele fica praticamente parado por um tempo e não ocorre mais necessidade de rega e adubação, porque ela não tem folhas, ela não está em atividade de vegetação, de crescimento. E aí a gente também para os seus cuidados. Beleza, gente? E assim eu encerro esse vídeo, eu não entrei no detalhe de floração, porque isso fica nos vídeos de cada espécie. Cada espécie tem um comportamento típico de floração. Aqui eu foquei no pseudobulbo, gente. Ok? Mas a floração varia de cataceto para cataceto. Alguns emitem a floração na fase de cartucho ainda, até saindo da fase de broto, entrando na fase de cartucho já pode vir floração, mas a maioria se concentra na fase de cartucho, mais adiantado, para a fase de engorda e de maturação final, variando de espécie para espécie. Tá joia, gente? E sempre, ou quase sempre, a haste saindo da base do pseudobulbo, aonde tem as melhores gemas. Ok, gente? E assim eu encerro esse vídeo. Espero que ajudem muitos de vocês a tomarem cuidado na hora do cultivo e não deixar faltar água. Pouquinho de floração, só para vocês verem aí, gente. E no mais, um forte abraço a todos. Se gostaram, deem o joinha, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as atualizações. E um forte abraço a todos e até a próxima em Plantas e Orquídeas Sem Mistério. Agora eu fui. Tchau, tchau.